Estamos começando o nosso primeiro programa, História Nossas Histórias. É um programa onde eu pretendo dialogar com a cidade, contar um pouco das histórias dos bairros, na perspectiva humana, de quem vive os bairros, das pessoas mais antigas, das pessoas mais novas, daqueles que ajudam a construir a história da cidade de Teresópolis. Emblematicamente, estou começando pelo bairro da Beira-Linha, que é um bairro que tem a ver com a minha história. Eu chego aqui aos 18 anos de idade, saio aos 25. Enfim, tenho uma história para contar sobre esse bairro que é muito importante para a história de Teresópolis. O meu nome é Alex Castelar e eu gostaria de contar um pouco das histórias, nossas histórias. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então herdeira do trono, assina a Lei Áurea, e o Brasil faz a abolição da escravidão. Apenas um ano depois, a família imperial perde o trono e o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República e torna-se o primeiro presidente do Brasil. Deodoro, por indicação de Quintino Bocaiúva, nomeia Francisco Portela para governar o estado do Rio. Portela, de pronto, coloca em curso um plano audacioso: criar uma cidade para ser a nova capital do estado, e pelo decreto 280 de 6 de julho de 1891 vai fundar a cidade de Teresópolis em homenagem à imperatriz Teresa Cristina. Mas quando chega lá em 1890, o governador Portela decide, por as necessidades do Estado, de trazer a capital do país, a capital do Estado, para o interior. Então ele sonha em fazer uma cidade capital em Teresópolis. E alguns amigos do Francisco Portela vão comprar essas terras de Teresópolis para poder fazer aquela cidade capital. E quem construísse essa cidade capital para o Estado governar a partir de Teresópolis, ganharia o privilégio, a concessão de explorar uma linha de trem para o Rio de Janeiro. Eu ia levar o almoço pro meu pai no alto, aí na volta eu vinha de trem. Eu pegava carona no trem e vinha no trem. E como é que era passar na Beira-Linha nessa época? Era bonito? Era bonito aqui? Era. Não tinha casa nenhuma, né? Tinha poucas casas aqui. E eu vinha com medo pra caramba. Fiquei com medo. Dava medo? Dava, porque a serra é alta, né? Eu não conhecia nada, nunca tinha vindo aqui. Uhum. Aí eu fiquei com medo. Mas era bonita a serra? Era bonito, era bonito. E andava aqui, o que era rua de terra? Era rua de terra, só tinha mato de um lado e outro. E uma casinha velha ali onde é a escola. Viemos visitar, eu falei, eu quero morar nesse lugar, esse lugar é muito bom. Ah, quando você veio visitar, você já pensou nisso? Sim, sim. Foi? Sim. Mesmo naquela época, com todas as dificuldades que tinha? Sim, viemos de ônibus do Rio para cá. E com criança, né, na época. Aí eu disse, meu Deus, vamos morar aqui, é um lugar bom, tão lindo esse lugar, eu quero morar aqui. Na segunda vez a gente viemos já de mudança. A senhora chegou a pegar o rio limpo? O rio, cheguei, pegava o rio, já foi limpo, sim, bastante. A senhora chegou a tomar banho nele, não? Não. Tinha medo da água? Era muito gelado? Que a gente lavava roupa até no rio, era limpo, era um rio bacana, aquela ocasião. A gente lavava, não tinha água, a gente lavava roupa no rio. A senhora lavava roupa no rio? Muito. É? Lavei muita roupa no rio. Mais ou menos que parte do rio ali?
Hein? Mais ou menos perto de quê que a senhora lavava? Ali na cascata. Na cascata mesmo, aqui naquela d'água. É. Ali. O senhor conhece a cascata ali, Conheço, né? Então, ali conheço. que a gente lavava roupa. Todo mundo. Que aí o seu Celso, aí calçou a rua que ele passou a ter o ônibus. Foi a partir do Celso Dalmaso, o prefeito, Isso, é Celso quando Dalmaso. foi asfaltado, que o ônibus passou, começou a época do passar Celso, aqui. Foi. Antes não passava ônibus. Não, passava. Não. Então isso foi que em mais ou menos 80 e alguma coisa, né? É, 86, por aí. 87. Quando foi a época do prefeito do Celso, agora eu não me lembro quando. Acho que ele foi prefeito nesse período. É, eu sei que foi Celso que fez isso aqui. A Beira-Linha tem uma característica especial como comunidade, porque ela tem uma liga de aproximação das pessoas, né? Então as pessoas que estão ali, elas já estavam ali há 40, 50 anos, elas são praticamente todas parentes ou conhecidos de muito tempo atrás. A Beira-Linha, ela fala uma língua própria, né? É a BL, né? É uma família excelente aqui no bairro também. Sonelo. Isso. Bom dia, tudo bem? Mas... eu choro e adoro um retrato. O senhor lembra de algum momento difícil na Beira-Linha, assim? Ou da sua história, ou da história da Beira-Linha, assim, que marcou a sua vida? Pois é o que eu falo, a pobreza imperou um pouco na época, né? Que era tudo muito ruim, porque era barro. E o pessoal acho que as pessoas melhoraram bastante na Beira-Linha. Acho que aqui muita gente progrediu, pelo menos nessa área aqui, que é o que eu frequento mais. Muita gente melhorou bastante de vida, a situação melhorou bastante, tudo melhorou, as casas ficaram melhores. Enfim, a Beira-Linha teve um progresso bastante grande nesses 50 anos que eu estou aqui. A Beira-Linha hoje é dividida em Rua de Baixo e Rua de Cima. Essa aqui é a Rua de Cima. Rua de Cima. E aí você falou que nem sempre existiu. Como é que era isso aqui no passado? Eram alguns barraquinhos, pouquinhos, né? Não era nenhuma rua, era só um trilho. E depois, com o tempo, foi aumentando, foi se transformando numa rua. Hoje tem ônibus, hoje tem alguns poucos comércios aqui em cima, mas já tem. Os comércios estão mais na Rua de Baixo, né? Mais na Rua de Baixo. Digamos que a Rua de Cima é mais residencial. Isso, mais residencial. Aqui em Beira-Linha não tem essa coisa, todo mundo misturado, Rua de Baixo, Rua de Cima. Isso. Mas o comércio realmente está mais na Rua de Baixo. Mais na Rua de Baixo. Bia, por que o bairro se chama Beira-Linha, você sabe? Por causa que passava o trem, aonde ficam essas casas aqui, ó. O trem, a linha do trem passava aqui? É exatamente isso? Passava. Tem até um túnel ali na pracinha onde a gente joga. Que aí tem o nome escrito. Estrada de Ferro Teresópolis, é isso que está escrito lá, não é? Aham. Bia, o que você lembra da Beira-Linha? O que tem na Beira-Linha, no entorno da Beira-Linha? O que vem na sua cabeça? Tem muitas coisas. Tem casas, prédios, tem muitas escolas, no Campo Teresópolis, a Casa da Inovação, a Casa de Cultura, a pracinha ali embaixo. Você falou da Casa da Inovação, você é aluno da Casa da Inovação? Sim, eu faço robótica na Casa da Inovação. E joga futebol no Campo Teresópolis também? Jogo. Você joga futebol no Campo Teresópolis? Aham. E qual escola que você estuda? No Centro Educacional Helena de Paula Tavares. Interessante. E gosta de lá? Gosto, lá é divertido, é maneiro. Como é que você se vê no futuro? Como é que eu me vejo no futuro? Antes eu me via só como uma veterinária, trabalhando como que chama? Uma clínica veterinária, mas agora eu olho para o futuro e consigo ver tanto eu trabalhando como uma veterinária numa clínica, tanto como eu podendo tanto eu podendo ser talvez uma cientista e talvez uma programadora. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Falar um pouco de você e de uma música que muita gente conhece, poucas pessoas às vezes sabem, que é de um teresopolitano. Eu queria te perguntar assim, como é que surge essa música? Como é que é essa história? Isso foi uma inspiração? Isso foi... Você pensou escrever essa música? Como é que foi exatamente a história dessa música? Eu bati o primeiro acorde e cantei Deus está aqui nesse momento, né? E o mais foi uma inspiração que desceu dos céus para mim e graças a Deus por isso, né? Eu nem sei como seria a minha vida sem essa música.
Marca a tua história. Né? Marca, realmente marca. E você hoje morando na Beira-Linha, o que você acha desse bairro Beira-Linha? O que te remete a esse bairro hoje, no dia de hoje? Olha, eu sou o tipo daquele que eu valorizo muito aquilo que a nossa cultura, a minha cidade. Eu, por exemplo, de vez em quando alguém me pergunta, você gostaria de morar em outro lugar? Eu digo não. Eu saio para trabalhar, para negócios, mas eu amo Teresópolis. Então, se depender de mim, eu vou ficar aqui até os últimos dias da minha vida. Bia, e você acha que o trem um dia pode voltar para Beira-Linha? Ah, sim, eu gostaria que o trem voltasse para Beira-Linha. É? Uhum. Você acha que ia andar muito no trem? Ah, ia, com certeza. Você já andou de trem alguma vez na vida? Nunca vi um de perto, de vida real, só de foto mesmo. Nunca viu o trem? Não. Pô, então seria bacana, hein? Seria muito. Um passeio de trem aqui na Beira-Linha, imagina. A Beira-Linha fica até mais bonita com o trem passando aqui de novo. Logo após a criação da cidade de Teresópolis, a marinha que fora fiel ao imperador vai se revoltar contra o exército que colocou na presidência o Marechal Deodoro da Fonseca. A Baía de Guanabara vira palco de uma grande disputa pelo poder nacional. Já não era possível levar a capital para uma cidade ainda em construção. Então será a vizinha Petrópolis que sediará a capital pelos próximos 8 anos. A revolta da Armada leva à renúncia do governador Portela e do presidente Deodoro. No seu lugar, assume o vice e também marechal Floriano Peixoto. Ao final dessa batalha, o exército sai vencedor e o marechal Floriano vai sufocar os revoltosos e nomear um novo governador. Esse novo governador coloca em votação na Assembleia Legislativa a escolha da nova capital. Por maioria absoluta, os deputados vão escolher Niterói como sede do governo. E o nosso sonho de capital vai ficar no passado. Mas jamais ficará no passado o que nos trouxe até aqui. Teresópolis nasce para ser gigante. Pouco restou desse tempo, mas uma comunidade, à beira da linha do trem, guarda até os dias de hoje um passado de glórias e de lutas. É numa comunidade que está guardada toda a ousadia dos nossos antepassados. E cabe a cada um de nós preservar essa história. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.